Durante muito tempo, estando na igreja, durante muito tempo lendo a palavra de Deus, eu não tive acesso a essas informações, por essa perspectiva que eu vou compartilhar com vocês, por alguns motivos. Primeiro, porque a Bíblia não é de interpretação pessoal, foi o Espírito quem a deu aos homens. E eu quero que você leia um texto comigo, só para você entender a importância disso. Quantos estão aqui, digam amém. Tem alguém vivo aí? Olha para alguém que está do seu lado e diga: está vivo aí, meu? João capítulo 16, versículo 13. Por que os judeus têm a Bíblia e não creem em Jesus? Por quê? Sabe? Porque tem Bíblia espalhada na maior parte dos lares no Brasil, e a grande maioria nem sabe quem Jesus é. Por que a maioria das pessoas, mesmo tendo acesso às Escrituras, não conseguem crer em Jesus, não conseguem entender e compreender quem de fato é Jesus? Eles se admiram com o Cristo histórico, mas não creem no Cristo Redentor. Ou seja, se admiram com as suas pregações, se admiram com os seus milagres, mas não têm convicção da sua ressurreição. Não creem que Ele é Deus, não creem que Ele é Senhor. Creem que Ele foi um grande homem. Por quê? Bom, o próprio Jesus disse: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Meu irmão, sem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia será um livro de história para você. Sem o Espírito Santo de Deus, você vai ler a Bíblia e você não entenderá a verdade que ela carrega. Se o Espírito Santo não nos auxiliar essa noite, eu vou ficar lendo aqui um monte de texto e você vai sair daqui mais vazio do que chegou, porque você vai ficar esperando que eu libere uma palavra motivacional para o seu coração, para você sair daqui dizendo: minha semana será extraordinária, como se a minha palavra pudesse mudar o que você vai viver. E na verdade o que muda o que você vai viver daqui para frente não é o que eu digo, é o que Jesus já declarou. O que Cristo Jesus fez na cruz, o que Ele fez ao ressuscitar ao terceiro dia, é que nos dá garantia de vitória todos os dias da nossa vida, queridos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou primeiro, Cristo Jesus. A nossa vitória não será conquistada na força da nossa ira, na força da nossa habilidade. Nossa vitória já foi conquistada por intermédio de Jesus, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, eu quero que você preste atenção, porque se o Espírito não nos revelar, não nos guiar na verdade, nós não saberemos a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Olha o que diz o versículo seguinte: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Então, Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, Ele é assunto aos céus. E agora, os irmãos reunidos em Jerusalém, ao obedecerem a palavra de Jesus, permanecem lá. O Espírito vem no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e acontece um fato maravilhoso. O Espírito vem e permanece com eles. E agora, o Espírito de Deus, na vida deles, vai trazer a aplicação da verdade de Deus. Vai guiá-los na verdade. Eles vão receber essa verdade e vão glorificar. É por isso que quando Pedro vai pregar o seu primeiro sermão, ele recita o texto de Joel, ou seja, ele recita um texto do Antigo Testamento, dizendo: esse texto começa a se cumprir nos nossos dias. Porque o que ele recebe do Espírito é a revelação de que Cristo Jesus é o cumprimento da profecia, de que Cristo Jesus é o cumprimento do que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. Quantos entenderam até aqui, digam amém. Não só Pedro, como Paulo e tantos outros vão usar texto do Antigo Testamento para falarem acerca da divindade de Cristo, dos milagres que Ele operou, do seu poder, porque eles recebem do Espírito Santo essa revelação. Por exemplo, Paulo era doutor de doutor, fariseu de fariseu, cresceu aos pés de Gamaliel, a mente mais prodigiosa dos seus dias. Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus melhor do que ninguém nos seus dias. Ele era um homem fora da curva. Mas apesar de conhecer, ele perseguia o Evangelho. Ele tinha ira no coração, porque acreditava que o cristianismo era uma blasfêmia. O que faz um homem conhecer as Escrituras e odiar a Cristo é não receber a revelação da verdade. Não adianta, queridos.
você sair daqui hoje disposto a mergulhar nas páginas da Bíblia, se você não estiver disposto a estreitar com o Espírito Santo um relacionamento. Você vai ler textos e não vai compreender a verdade que ele carrega. Mas hoje eu vim aqui debaixo de uma autoridade de Deus para declarar sobre a mente de alguém que o Espírito de Deus vai te conduzir em toda a verdade, vai te revelar toda a verdade, vai te guiar em toda a verdade. Quantos creem, recebem, digam amém. Você vai ler a Bíblia e a partir de hoje não será como antes. Alguém está com a mão levantada para receber? Quando você abrir a tua Bíblia, o Espírito de Deus vai te levar a níveis profundos da revelação. Quando você lê porções das Escrituras, você não vai sair como quem não entendeu nada. Você vai sair com clareza, aplicando, vivendo, provando, experimentando daquilo que a palavra de Deus libera. Eu vim dizer para alguém que a partir de hoje a palavra de Deus vai deixar de ser um livro no canto da tua casa e vai se tornar uma fonte de vida e de experiência na sua vida. Quantos creem, recebem isso, digam amém. O que é que faz com que as Escrituras deixem de ser um livro no canto de casa e se torne a palavra instrutiva de Deus para a minha vida? O Espírito Santo de Deus. Quantos entenderam, digam amém. É por isso que aquilo que eu vou falar para vocês aqui está aí nas Escrituras, mas eles não conseguem enxergar. É óbvio. Então preste atenção, porque na medida que isso for se confirmando no seu coração, é a prova de que o Espírito Santo já está te dando lucidez e revelação das Escrituras. Quantos estão prontos, digam amém. Vamos lá? Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: se prepare para mergulhar nas Escrituras. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 21. Quando Jesus está diante dos doutores da lei, ele abre as Escrituras, ele dá o seguinte testemunho acerca de si mesmo. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Estava todo mundo olhando para quem? Olha o 21. E ele começou a dizer-lhes, lê comigo bem forte, 1, 2, 3. Diga assim comigo: em Jesus a profecia se cumpriu. Qual? Primeiro, ele seria descendente da tribo de Judá. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 49, 10. Se eu fosse você, eu anotava tudo os textos hoje aqui. Porque o dia que alguém chegar para você e dizer assim: ó, esse Jesus vocês dizem crer aí, está por fora. Então, você se lembrará daquilo que você está ouvindo. O Espírito Santo te fará lembrar. Gênesis 49, 10 está escrito assim: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Preste atenção, porque essa profecia feita à tribo de Judá é uma referência a Cristo Jesus. O texto está dizendo: até que venha aquele a quem a ele pertence. Pertence a quem? Pertence ao Pai, pertence a Deus. Tá, e quando ele vier, as nações obedecerão. Nesse exato momento, enquanto você está sentado aqui, nessa mesma hora, em qualquer lugar do mundo, em outras nações da terra, um povo está ou já esteve adorando aqueles que ele decidiram obedecer: Cristo Jesus. Você compreende isso? Então, presta atenção. Quando essa profecia se cumpre? Lucas capítulo 3, versículo 33. O texto diz que ele era filho de Aminadab, que é filho de Arão, que é filho de Esrom, que é filho de Farés, que é filho de Judá, que é filho de Judá. Jesus é descendente da tribo de Judá. Agora, por que eu tenho que saber que a promessa foi feita que ele viria da tribo de Judá e agora ele nasce na tribo de Judá? É muito simples, porque o Deus que faz a promessa vela em cumprir a sua promessa.
Não, acho que você não entendeu. É muito simples. Por que que eu tenho que saber que Jesus é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento? Porque tudo que sai da boca de Deus não voltará vazia, antes cumprirá aquilo que lhe apraz. Não, talvez precisa melhorar ainda. Então eu vou dizer para você, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Aquilo que Ele prometeu não passa, passa tempo, passa céus, passa estações, mas a palavra de Deus permanece de pé. Alguém já levantou a mão para adorar porque reconhece que Deus não muda? A Bíblia diz que nele não há dúvidas, nele não há sombra de variações. O Deus que nós servimos é Deus de promessa, e é Deus que cumpre promessas. Quantos acreditam que Deus cumpre promessa? Amém? Agora, se você crê que o nosso Deus é o Deus que cumpre promessa, então por que perturbas o teu coração quando diante da aflição, da perda, do luto, mesmo tendo recebido promessas dele? Deixa esse assunto para outra hora. Segundo, escreve: nascerá em Belém. Você acha que Jesus nasceu em Belém assim do nada? Foi de repente? Não, queridos. Não, havia uma promessa. Havia uma promessa. Havia uma profecia, uma promessa. Olha o que a Bíblia diz em Miqueias capítulo 5, versículo 1. Olha o que está escrito. O profeta Miqueias declarou: reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Pode seguir. Mas tu, diga comigo, Belém. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Mas eu quero que você se apegue agora a isso aqui. Embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre. Não menospreze as coisas pequenas. Deus tem um negócio com coisas pequenas. Belém, apesar de ser a menor, de ti eu levantarei o maior. É por isso que a Bíblia diz: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Porque Deus pega o pouco e transforma em muito. Posso falar uma coisa? Tua cidade pode ser pequena, tua família pode ser pequena, teu nome pode ter pequeno alcance, teus recursos podem parecer pouco, mas se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma promessa, Deus pode transformar em muito. Deus pode transformar em algo grande. Deus pode transformar em algo esplendoroso. Alguém está ouvindo essa palavra e recebe aqui? Da mesma forma que o Cristo Salvador foi levantado de Belém Efrata, um lugar pequeno, desprezado, porém o lugar escolhido. Deus está falando ao coração de alguém: não menospreze o pouco recurso, não menospreze a pequena cidade, não menospreze o pequeno lugar, não menospreze a pequena empresa, não menospreze o pouco que você tem, porque do pouco Deus te fará chegar no muito. Então, em Jesus aprendemos que Deus escolhe as coisas pequenas. Quem era você? Pequeno. Dá uma olhadinha bem na sua história. Antes de Deus fazer na sua vida tudo o que Ele fez, quem era você? Antes de Deus te colocar onde Ele te colocou, quem era você? Em Jesus aprendemos que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias. Olha para alguém que está ao teu lado e diga assim: não menospreze o tempo das pequenas coisas. Creia no Deus que faz do pouco muito, do pequeno grande. Fale, creia no Deus que faz do pouco muito, do pequeno grande. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar, vai pisar em terras que você nunca imaginou pisar, vai viver aquilo que você nunca imaginou viver, porque Cristo Jesus está contigo, e se Ele está com você, Ele replicará na tua história aquilo que Ele viveu na sua própria história. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Isso não é triunfalismo, mas é uma palavra de ativação. Diga para quem está do teu lado: não duvide daquilo que Deus disse que faria na minha vida. Diga para essa pessoa: não duvide,
Porque eu posso parecer pequeno, fala. Posso não ter muito recurso, fala. Diga, a capacidade pode ser pouca, fala. A cidade pode ser pequena, fala. O bairro pode ser o menor, mas eu tenho uma palavra. Diga, eu tenho uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem palavra tem tudo. Alguém acredita nessa? Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que Deus está mexendo com o coração de alguém. Pode passar céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1 está escrito. Olha lá o cumprimento. Miqueias 5:2 é a promessa. O cumprimento é Mateus 2, olha lá. Depois que Jesus nasceu em... E por que ele não podia nascer em outro lugar? Porque havia uma promessa. E quando Deus fala, Deus... Não está fraco. Quando Deus fala, Deus... Se algum dia Satanás quiser fazer você duvidar da promessa que Deus te fez, olhe para Cristo. Você vai se lembrar que em Cristo Jesus o Pai cumpriu todas as promessas, e não será diferente em você. Por meio de Cristo Jesus em nós, Ele também cumprirá todas as suas promessas, porque está escrito: todas as promessas quanto nele há, tem em Cristo o sim e o amém para a glória de Deus Pai. Vai se cumprir, porque você tem Jesus na vida. Quem tem Jesus na vida, vê as promessas se cumprirem. Queridos, tendo pois Jesus nascido no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Se cumpriu. Olha essa outra promessa: nascerá de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Então o que nós estamos fazendo é lendo promessas do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. O texto diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Diga assim comigo: a virgem ficará grávida. Ô, gente, nós sabemos que a concepção natural de um bebê se dá na união entre o homem e a mulher. Homem portador da semente, sêmen. Mulher a portadora do útero, ovário, óvulos, solo fértil. Sem a união do homem e da mulher é impossível conceber a vida. Então, como é essa história de que uma virgem dará à luz a um filho? Como que uma virgem ficará grávida? Como que parada é essa? Eu vou falar com mulheres aqui que estão tentando dar à luz, estão tentando engravidar e não estão conseguindo. Se Deus é poderoso para fazer uma virgem gerar, Ele não é poderoso para abrir a tua madre para produzir? Vamos liberar uma palavra? Tem gente que pelos próximos dias vai dar testemunho de um exame positivado, porque Deus vai aumentar a tua descendência, abençoar a tua casa. Recebe essa palavra. Se você não quer, não precisa receber não. Compartilha com quem quer. Amém ou não amém? Preste atenção: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ô, gente boa, presta atenção nisso aqui. Agora a promessa complicou. Então ficou um pouco difícil, porque até aqui tudo bem. Escolheu uma cidade pequena, ok. Prometeu para uma tribo que seria da sua descendência, legal. Agora, uma virgem gerar virgem, aí a minha cabeça racional não consegue decodificar isso, não consegue entender. Agora aqui é só fé. Quantos estão aqui, irmãos? É aqui que, se o Espírito Santo não entrar aplicando a verdade em nossos corações, a gente não crê. Ok? Jesus foi gerado de uma forma sobrenatural, porque Ele não poderia trazer a genética de Adão, progenitor da raça humana que caiu em pecado. Se Ele nasce da concepção natural, Ele teria nascido em pecado, como todos nós. Então Ele é gerado de uma forma assombrosa. É um mistério. Só fé para nos ajudar a crer. Mas essa promessa se cumpriu.
Mateus capítulo 1, versículo 18 está escrito: eis como nasceu Jesus Cristo. Como? Aí está escrito: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, a expressão ali unir-se é antes que ele se tornasse uma só carne, ok? Antes que eles se achassem no leito matrimonial, achou-se grávida pelo... Ou seja, da mesma forma que o Espírito pairou um dia sobre uma terra sem forma e vazia, e quando Deus começou a declarar, eu gosto de um texto de Salmos que diz assim, que a palavra de Deus corre velozmente para cumprir na terra a sua vontade. Deus falava e o Espírito trazia a existência. O Espírito que está se movendo sobre a terra sem forma e vazia é que está dando à terra potencial para produzir de acordo com a palavra. Da mesma forma que o Espírito está fazendo com que uma terra que é incapaz de produzir por si mesma, produza de forma tão bela, ouvir a palavra de Deus, Ele está fazendo o útero vazio de uma virgem. Imagina a ação sobrenatural de Deus. Eu vi um vídeo essa semana, você deve ter visto também, está correndo solto aí, o exato momento da fecundação, quando o sêmen invade o território para gerar. Quem viu esse vídeo? Acende uma luz. Quem viu esse retrato científico? Viram? Há uma luz. Eu podia ter baixado para mostrar para vocês. No exato momento. Então tem aquele monte de sêmen querendo entrar, não conseguem porque há uma proteção. Um entra. Quando entra, há um clarão. Existe algo que a ciência nunca vai conseguir descrever. Como nós somos gerados. O cientista pode ser inteligente, mas ele é incapaz de reproduzir a vida senão por meio de outra vida. Mas Deus traz à existência aquilo que não existe de acordo com a sua vontade. Eu vim lembrar a você o tamanho do Deus que você serve. Ele é capaz de fazer o útero de uma mulher que nunca recebeu uma semente gerar um filho. Você acha isso pouco? Você acha isso pouco? Se ele é capaz de fazer um útero de uma virgem gerar, ele não é capaz de fazer esse casamento voltar a gerar? Ele não é capaz de fazer o território da tua casa voltar a gerar? Ele não é poderoso para fazer os teus sentimentos voltarem a gerar, as tuas emoções voltarem a gerar? Gerar o que, pastor? Gerar vida, gerar alegria, gerar unidade, gerar harmonia, gerar comunhão, gerar respeito, gerar admiração, gerar amor, gerar paixão. Eu vim te lembrar que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer o útero de uma virgem gerar vida, por meio do seu Espírito. É por isso que só por meio do Espírito Santo nós seremos capazes de compreender quem Cristo é. Porque Jesus não é obra de homem, Jesus não é ideia de filósofos, Jesus não é a criação da teologia dogmática de uma instituição religiosa. Jesus é obra viva do Espírito Santo. Foi o Espírito quem o gerou dentro do ventre de uma mulher. Ele é Deus encarnado. Preste atenção nisso, queridos. Se cumpriu que Isaías havia prometido. Se cumpriu. Agora, quanto tempo, pastor? As profecias variam. 4.000 anos, 2.000 anos, 900 anos, 700 anos antes de Cristo. As profecias que eu estou lendo para vocês aqui datam de mais de 500 anos antes dele nascer. O que significa que pode passar séculos. A promessa que sai da boca de Deus não passa, ela se cumpre. Quantos estão entendendo? Digam amém. Diga comigo: Jesus é o cumprimento da profecia. Matança de inocentes em Belém. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Está escrito assim: eis que, diz o Senhor, ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora aos filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Onde que se cumpriu essa profecia? Mateus capítulo 2, versículo 16. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado os magos. Nem mesmo as tragédias da vida pegam Deus de surpresa.
nem mesmo o sangue derramado, nem mesmo as guerras, nem mesmo a morte dos inocentes. Repita comigo: nada pega Deus de surpresa. Mas para tudo Deus tem um propósito. Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias profetiza acerca da sua ida para o Egito, sua fuga para o Egito. O texto diz, Oséias 11:1: Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Onde essa promessa se cumpriu? Mateus capítulo 2, versículo 14. Mateus 2,14 está escrito: José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para... Isaías capítulo 8, versículo 23. A profecia de que ele pregaria na Galileia e nas proximidades do Rio Jordão. Por que é que Jesus desenvolve o seu ministério ali, naquela localidade? Porque era uma promessa. Porque era o quê? Uma promessa. O texto diz, Isaías 8, 23: no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. Isaías capítulo 9, versículo 1, está escrito: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. A região em que Jesus está anunciando as boas novas era uma região tomada de dor e sofrimento. A história deles era uma história de derramamento de sangue, mas aonde havia trevas, raiou uma grande luz. Queridos, eu não sei qual é a história da tua família, qual é a história dos seus antepassados, eu não sei em que estado está a tua casa, eu só sei de uma coisa: quando Jesus chega, uma grande luz é acesa. Quando Jesus chega, histórias são transformadas. Onde essa promessa se cumpriu? Mateus capítulo 4, versículo 12, está escrito: quando, pois, Jesus ouviu que João foi preso, retirou-se para a Galileia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e de Naftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Tem uma luz brilhando em Buritama, queridos. Nós podemos ser uma cidade pequena, de uma região pequena, mas o que Deus está fazendo aqui nesses dias vai ecoar pelos quatro cantos dessa nação. Eu creio que a luz que Jesus está acendendo aqui vai impactar regiões, vizinhanças e outras cidades, porque da mesma forma que aconteceu no passado, acontecerá nos nossos dias. Deus não mudou. A profecia de que ele seria desprezado pelos judeus, Isaías capítulo 53, versículo 3, está escrito: era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado, e não faziam caso dele. João capítulo 1, versículo 11 está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Cuidado para não desprezar Jesus, fazendo dele algo ou alguém que vai suprir as suas demandas e as suas necessidades. Não é você Senhor da sua própria vida, não é você Senhor de Jesus, é Ele que é Senhor sobre a sua vida. Até porque, meus irmãos, Ele é soberano. Se você o rejeitar, você o rejeitará. Se você o aceitar, Ele transformará a sua vida, transformará a sua casa, transformará a sua história, te dará um futuro. A entrada triunfante em Jerusalém montada em jumento, eu já estou terminando. Zacarias capítulo 9, versículo 9 está escrito: exulta de alegria, filha de Sião,
Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples, aleluia. Oh, queridos, quando todo ano eu faço uma leitura bíblica inteira, e eu a faço desde os meus 16 anos de idade, e eu já disse isso aqui, a partir da terceira e quarta leitura, eu percebi que a única forma de eu entender o Antigo Testamento de forma clara era primeiro lendo o Novo Testamento, e depois com as lentes do Novo Testamento compreendendo o Antigo Testamento, porque senão eu ia me tornar um legalista. E aí quando eu me deparei com esses textos que eu estou lendo para vocês aqui, por muitas vezes eu chorei. Esse daqui é um dos que mais me comove, porque como a gente imagina um rei? Como? Vem cá, coroa bonita, roupa esplendorosa, calçado reluzente, entrando na cidade num alazão. Sabe o que é um alazão? Aquele cavalo da princesa e do príncipe, aquele branco. Você não vê um amarelo, você não vê nada encardido, aquela coisa que bate o sol, chega a brilha. Coisa de cinema, não é? Entrando com o peito estufado, enquanto a multidão curva a cabeça em reverência e diz: eis o rei. É assim ou não é? Sentando sobre um trono cheio de destaque, ovacionado. É assim que a gente imagina um rei. Aí então a Bíblia diz que esse rei, apesar de ser o rei dos reis, em outro dado, todo rei nasce príncipe, todo rei nasce príncipe. Antes de alguém ser rei, antes foi príncipe. Ninguém nasce rei. Ninguém nasce rei. Nasce príncipe, depois se torna rei. Mas Jesus nasceu rei. Quando os magos e os pastores receberam a mensagem acerca do nascimento de Jesus, a mensagem não era: nasceu príncipe de Israel. A mensagem era: nasceu o rei. Jesus nasceu rei, viveu como rei, morreu como rei. Lembra da placa que colocaram em cima da cruz? Ele ressuscitou como rei, porque está escrito que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Apocalipse 19 diz que ele voltará como rei dos reis e senhor dos senhores. Alguém aqui? Alguém aqui? Alguém aqui? Então, olha o que esse texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo, vitorioso, ele é simples. Por isso que ele não nega ir com você para a tua casa, por exemplo, sentar à tua mesa, comer da tua comida, ouvir a tua história, compartilhar com você experiências. Ele fez isso com seus discípulos, com gente simples, pecadores, pessoas desprezadas, pobres de espírito, porque ele é simples. Me assusta ver gente que fala em nome de Jesus e não tem nada de simplicidade na vida. Me apavora gente que bota um rei na barriga e diz: é de Jesus. E detalhe, ele não é simples porque é derrotado. Ele é simples apesar de ser vitorioso. Ele não é simples porque é injusto, ou porque tem alguma culpa, ou porque tem culpa no cartório, ou como dizem aí, teto de vidro. Não, apesar de ser justo, ele é simples. E o profeta diz: e vem montado num jumento, num potro de uma jumenta. João capítulo 12, versículo 13 está escrito: saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Olha lá a profecia se cumprindo. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei, montado num jumento. Diga comigo: Jesus é o cumprimento da promessa. Alguém está entendendo isso aqui? Alguém já cansou de viajar pelas escrituras aí? Ó? Salmo 40:10 está escrito:
será traído por um dos seus. A traição não pegou de surpresa. Até o próprio amigo em que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. Marcos capítulo 14, versículo 10 está escrito: Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Será vendido por 30 moedas de prata. Você sabia que isso também estava profetizado? Zacarias capítulo 11, versículo 12 está escrito: Eu disse-lhes: dai-me o meu salário, se o julgas bem. Ou então, retendo, eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. Mateus 26, 15 está escrito: que quereis dar-me? Eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. O dinheiro será devolvido, também foi profetizado. Zacarias 11, versículo 13 está escrito: o Senhor disse-me: lança esse dinheiro no tesouro, esta bela soma, na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Devolvi. Foi o que Judas fez. Mateus 27, versículo 6 está escrito: os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro na casa do Senhor e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compararam com aquela soma o campo do oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Julgado, ele se manteria em silêncio. Olha o que diz Isaías 53, 7. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Onde se cumpriu? Mateus capítulo 26, versículo 62. E eu já estou terminando agora. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem? Olha o que diz o versículo seguinte. Jesus, no entanto, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Mas ele se manteve em silêncio. E quando é que Jesus fala? Há muitas outras profecias, mas eu vou terminar aqui por conta do tempo. Eu achei que você ia dizer: falsidade. Ainda bem que vocês são bem verdadeiros, né? Brincadeira. Olhe para alguém que está do lado e diga: Jesus é o cumprimento das Escrituras. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Coloque a mão no seu coração e diga assim: se Deus em Jesus cumpriu o que prometeu, diga também: em Jesus cumprirá na minha vida tudo o que prometeu. Quantos creem que em Jesus todas as promessas se cumprirão? Não dá para glorificar melhor do que isso. Dá, se é para Jesus, só os vivos por alguns minutos. Levante a tua voz e enche esse ambiente de adoração. Agora essa aqui, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, brincadeira. Aquele que esteve em silêncio diante dos seus acusadores, não esteve em silêncio diante de Deus na cruz. E sabe o que mais me chocou? Diga assim comigo: os Salmos é o livro litúrgico das Escrituras. O que isso significa? Presta atenção. Significa que o livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia, em capítulos, em quantidade de capítulos, é um livro litúrgico, é um livro de canções, é o inário dos judeus. Então, a ordem de culto, segmento de um culto, o desenvolvimento de um culto está lá. Por exemplo, no Cântico dos Degraus, a gente tem liturgia. Quando judeus de todas as partes saíam de suas tribos para virem a Jerusalém adorar, qual era a parte do ritual litúrgico deles? Cantarem os salmos.
E aí, meu irmão, para minha e para sua surpresa, Jesus na cruz ofereceu a Deus um culto. Das 7 frases de Jesus na cruz, uma boa parte delas ele adorou. E sabe o que a palavra adoração significa na etimologia da palavra? Apresentar-se a Deus. Ele apresentou-se a Deus, ou ele dá uma resposta a Deus, mesmo diante da dor, uma resposta de confiança. Tem alguém vivo aqui? Se coloque de pé, por favor, porque nós vamos terminar convictos disso. Você ouviu o que eu ouvi? Na hora que eu falei, se coloca de pé, um monte de gente falou, glória a Deus. Ó, se você tiver dificuldade de ficar de pé, pode permanecer sentado, tá bom? Não tem problema não. Mas se você puder, fica de pé para dar uma alongada. Quem está aqui, diga amém. Jesus na cruz já passou pela tortura, pela humilhação, pela zombaria, pelas críticas, em silêncio. O sumo sacerdote está pilhado. Fala, fala, fala. Para Pilatos tu dizes, para o outro tu dizes. E permanecia em silêncio. Não saiu em defesa própria. Antes, cumpriu o seu propósito. Aí então Jesus está na cruz. Vamos imaginar que a cruz é o retrato do pior momento da vida de um ser humano. Porque você conhece alguma coisa pior do que a morte? Quem conhece? Eu desconheço. Porque, meu irmão, enquanto tem vida, dá para fazer alguma coisa, sim ou não? Há esperança de você fazer alguma coisa. Mas diante da morte, tem que fazer. E ó que eu já orei, hein? Na beira de caixão para Deus ressuscitar. Eu não fui muito ousado assim de falar para o pessoal, sai daqui que eu vou orar para Deus levantar. Mas eu lembro uma vez eu fui no velório de uma criança de 3 anos, 3 aninhos, que morreu num acidente, numa fatalidade. E aí eu fiquei tão revoltado, irmão, tão revoltado com aquilo. E aí me chamaram para dar uma palavra e eu ficava pensando, que palavra que eu vou dar aqui, meu? Isso é uma injustiça. Indignado com aquilo, indignado. Eu lembro que eu fiquei do lado do caixão, eu coloquei a mão no esquife, falei assim, Jesus, o Senhor colocou a mão no esquife também. E o Senhor disse assim, ó, menino levanta. Ele levantou. E eu fiquei lá, levanta. Levantou não. Aí eu segurava, em nome de Jesus, levanta. Não levantou não. Eu lembro que eu fui para casa frustrado, irmão, arrebentado. Eu ficava pensando na minha cabeça, mas que fé que eu tenho, rapaz. Já pensou se aquele garoto de 3 anos volta à vida? Primeiro que todo mundo ia sair correndo achando que era um zumbi, mas depois que a ficha caísse, imagina a alegria, imagina o testemunho, quantas vidas transformadas. Rapaz, você viu, a criança ressuscitou lá. O problema é que na geração que a gente vive, a glória nunca seria de Jesus. A multidão ia dizer, pastor Natan, o João, o Pedro. Então depois a gente vai entendendo porque que algumas coisas não estão acontecendo nos nossos dias. Deus não divide a sua glória com ninguém. O dia que nós amadurecemos para entendermos que quem faz é Ele, milagres voltarão a acontecer nessa casa. Mas quando houver qualquer resquício dessa glória ser compartilhada com homens, não vão acontecer milagres. Mas eu me lembro que eu fui embora chateado, irmão. E passado alguns dias eu encontrei os pais, jovenzinhos, perguntei como é que eles estavam. A moça no mercado, mas chorou. E aí eu fiquei pior ainda. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Deu vontade de pegar na mão dela e falar assim, mulher, por que choras? Mas Jesus fez isso, não é? Não chores, ele disse para mim. Mas quando diante do luto a gente não tem o que fazer. Mas presta atenção. Jesus diante da pior fase da vida, Ele nos deu uma lição extraordinária. Quando você não souber o que fazer, a dor estiver intensa e aguda, e você estiver enfrentando as suas cruzes, cante um hino. Eu acho que você não entendeu. Então eu vou te ajudar.
Você consegue se recordar agora, nesse exato momento, quantas vezes, nos momentos difíceis da vida, a adoração lhe poupou a vida? Tem gente aqui que, decidindo entre permanecer vivo e tirar a própria vida, decidiu adorar a Deus uma última vez, e Deus lhe acrescentou os dias e mudou a sua esperança. Eu conheço algumas histórias aqui. Agora preste atenção. Jesus na cruz salmodiou. O que é isso? Cantou salmos. Salmos 22:15. Está escrito assim o Salmo 22:15. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Vamos deixar lá no 15 por enquanto, lindão, obrigado. João capítulo 19:28. Olha o que Jesus disse na cruz: tenho sede. Minha língua se grudou no céu da minha boca. Jesus na cruz, quando vai expor a dor, expõe em forma de canção. Oh, glória a Deus. A gente por muito menos não vem no culto, não é porque a gente não quer estar na igreja, é porque a gente é orgulhoso demais para adorar a Deus no meio da dor. A gente é orgulhoso demais para louvar ao Senhor um cântico num ambiente do sofrimento. Então a gente prefere se isolar no sofrimento. Quando passar, eu adoro. Posso te ensinar uma coisa que Jesus nos ensinou? Antes de passar, adore, e Ele faz passar. Enquanto a dor estiver intensa, adore. Quando te faltar o que beber, ou seja, quando o teu coração parar de fornecer as águas da vida, adore, porque Deus saciará a tua sede. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui, queridos? Dá-me de beber, pois tenho sede. Salmos 22:1. Olha o que diz lá, ó. Olha lá, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Tem gente que pensa que quando Jesus declarou isso na cruz, Ele declarou isso com um sentimento de rejeição. Não, queridos, Ele declarou isso adorando. Salmos é cântico. Ele declarou isso cantando. Deixa eu te falar, quando você se sentir abandonado por Deus, lembra de domingo passado? Tenha uma fé verdadeira. Não omita a Deus seus sentimentos. Mas sabe o que você faz? Em vez de murmurar, adore a Ele mesmo se sentindo desamparado no meio da dor. Você tem coragem para adorá-lo, mesmo se sentindo desamparado? Aí. Porque está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Cantando Ele expõe a sua dor. Mateus capítulo 27, versículo 46. Já aguenta aí. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus na cruz cantou. Salmos 31:5, eu termino. Está escrito. Pelo amor de Deus, alguém aqui? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor Deus. Então ouça aqui. Na cruz parece que o cântico é de alguém que lamenta o abandono que sofre, mas na verdade o cântico é de alguém que expressa a verdade no meio do sofrimento e termina deixando claro que crê no livramento. Então, por que é que Jesus entrega o Espírito a Deus? Porque Ele confia que o seu Pai não deixará prostrado. Então, mesmo dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Ele diz: a ti entrego o meu Espírito. Isso parece dialético, mas na verdade isso revela para nós alguns segredos aqui. Quando você se sentir abandonado, cante, não só o abandono, mas a confiança. Mesmo quando parecer que o céu está cerrado,
que Deus está em silêncio, que a mão de Deus não está estendida, entrega para Ele. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: mesmo em meio à dor, eu vou adorar. Olhe para mim, é verdade que você declarou? É verdade que você declarou? Então lembre-se, Jesus dizendo: quer me seguir? Tome a sua cruz e venha após mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quando você tomar a sua cruz, como eu cantei, cante, como eu adorei, adore, como eu glorifiquei, glorifique, como eu exaltei, exalte, como eu servi, sirva, como eu confiei, confie. É por isso que quando ele faz essa última declaração, ele morre. Mas está escrito que pela madrugada do domingo, as mulheres foram visitar o túmulo. Não havia pedra, a pedra havia sido removida. Não havia corpo, ele havia ressuscitado, porque ele confiou no Pai mesmo no meio da aflição. O Pai lhe ressuscitou dentre os mortos, lhe deu vida, lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e lhe exaltou soberanamente. Eu vim lembrar você que quem adora a Deus na aflição, por Deus é levantado na aflição, que quem glorifica a Deus na dor, por Deus é exaltado no meio da dor. Então, se eu fosse você essa noite, independente do que está acontecendo, eu levantaria as minhas mãos e eu adoraria, porque assim como Ele vive, nós também com Ele viveremos. Oh, glória a Deus. Vamos adorar então. Vamos terminar esse culto assim, especial hoje, diferente, do seu lugar por alguns minutos. Só adore. Pastor, mas está doendo. Aprendeu com Jesus na dor? Na dor é possível adorar. Pastor, mas eu estou me sentindo desamparado. Aprendeu com Jesus? É possível adorar sentindo desamparado. É possível adorar no meio da aflição. É possível. Então nós não precisamos de motivação para adorar, pastor? Não. Nós precisamos é de uma verdade. Qual é? Independente da dor, quando eu adoro Ele me livra. Quando eu adoro Ele me dá escape. Quando eu adoro Ele me socorre. Quando eu adoro Ele estende a mão. Quando eu adoro Ele vem ao meu encontro. Quando eu adoro Ele me resgata. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero convidar você a adorar comigo. Uma meia dúzia já entendeu. Uma meia dúzia. Pastor, não sei como adorar, então eu vou te ensinar. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, papai. Mesmo em meio à dor, eu sei que o Senhor tem me guiado. Mesmo em meio à dor, eu sei que o Senhor tem me sustentado. Se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Se não fosse a tua mão, eu já teria desistido. Se não fosse o teu amor, eu já teria aberto mão de tudo. Eu teria abandonado a vida. Ah, se não fosse o amor de Deus. Ah, se não fosse a mão de Deus. Só diga a Ele que você é grato e o adora. Só diga a Ele. Segura. Então, adore. Sem motivação, adore.
Enquanto você adora, veja a mão de Deus indo até o encontro. Enquanto você adora, veja o mover sobrenatural acontecendo no céu a seu favor. Enquanto você adora, veja Deus te dando livramento, escape. Enquanto você adora, veja Deus te levantando. Vamos terminar. Oh, oh. Escute. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Conseguiu se lembrar de quantas vezes, por causa de uma adoração, Deus mudou o rumo da sua história? Pastor, ainda não, vou te lembrar. Às vezes foi no carro escutando, às vezes no quarto chorando e orando, às vezes atrás da pia, às vezes naquela estradinha de terra que ninguém sabe que você entrou naquele dia, mas Ele viu. Naquele culto, você disse: é a última vez que eu coloco os meus pés dentro de uma igreja. Naquele dia que você saiu sem rumo, naquele dia que você pegou a arma na mão, suspirou fundo e quase apertou o gatilho. Naquele dia que você procurou uma corda e não achou. No dia da tua cruz. Você sabe por quê o Senhor lhe poupou a vida? Porque alguém louvou um hino na cruz. Que alguém adorou no último suspiro. Eu posso falar uma coisa? Talvez você não tenha ideia e nem noção do que uma adoração pode proporcionar na sua vida. Então eu quero declarar uma palavra sobre alguém que adorou nesse culto. O que vai acontecer nos próximos dias na sua vida será extraordinário. Você crê nisso? Crê? Eu quero declarar que portas se abrirão, que escapes serão dados. Eu quero declarar que curas aconteceram aqui. Eu quero declarar que aquilo que parecia o fim se tornará o início de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova trajetória. Deus está trazendo novos começos. Se você crê, diga bem alto: eu creio. Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte do seu lugar. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Você sabe por que nós gritamos aqui na igreja? Só para responder alguém que estava pensando: cara, acho que eu não vou voltar nesse culto, porque esse povo grita demais. Segura um pouquinho aí o grito. Salmos 18, verso 6. E a gente termina com a bênção apostólica. Estenda a sua mão assim. É por isso que nós gritamos. Está escrito assim: 1, 2, 3. Respondido. Nós só somos uma igreja bíblica e sabemos que quando estamos na casa de Deus e gritamos, a nossa oração é ouvida e respondida. Não porque Deus é surdo, mas porque nós somos provocadores de milagres. Deixa eu perguntar: quem é que veio para provocar milagre essa noite? Faz barulho para Jesus no seu lugar. Aleluia!